primeiramente, trazendo uma reflexão a todos nós que estamos vivendo nessa pandemia, presos em casas, mudando toda a nossa rotina, mudando a rotina dos filhos, de trabalho, mudando a rotina da rua, não tem lojas para a gente fazer as coisas, não tem os parques, não tem os cinemas. Então mudou completamente o cenário mundial hoje e é importantíssimo falarmos desse aspecto de saúde e doença, onde as pessoas estão contrabalanceando e algumas não estão sabendo o que fazer. Então dar uma esclarecida nessa questão da saúde e da doença e alguns caminhos que nós podemos trilhar para gerar bem-estar e saúde na vida de todos nós. Então, eu começo assim. A vida do ser humano, antigamente, parecia ser muito simples de resolver. Antigamente, o agricultor tinha que ter comida, casa, família e trabalho. E normalmente isso tudo estava num lugar só. Se ele estava com a barriguinha cheia, a barriguinha dos filhos e da esposa e da sogra, normalmente morava a família inteira, estava cheia, a agricultura estava ali funcionando, estava tudo bem. Ele passava a vida inteira, 80, 90 anos, tudo tranquilo. E isso numa restrição de acesso à tecnologia, à comunicação, à conexão com o mundo, quase que 5%, vamos dizer assim. Agora, com todo o acesso que nós temos hoje, apesar de toda a tecnologia, de todas as possibilidades que nós temos, todas as infinitas possibilidades, tanto profissionais como financeiras, como de tecnologia e comunicação com todo mundo, o vazio existencial cresce a cada dia em cada um de nós. O vazio existencial é essa questão que, eu estou trabalhando, sim, eu posso até estar bem sucedido, mas tem alguma coisa aqui dentro que está me incomodando. E agora que eu estou em casa, nessa pandemia, isso vibra ainda mais dentro de mim. Eu não sei se vocês também compartilham desse sentimento, mas eu percebo muitas pessoas e muitos clientes me procuram exatamente, Pedro, eu não sei o que está acontecendo. A Tatiana estava comentando isso comigo outro dia, falando que um cliente chegou para ela, eu estou com uma faca no peito, parece que eu estou com uma faca no peito. Então esse sentimento, essa angústia está vindo à tona agora, principalmente diante dessa pandemia. E com todo esse acesso. E aí eu passo para a Cristina Carneiro, quando ela fala no seu artigo A Busca pelo Sentido da Vida, quando ela fala assim, a crise de valores que nós vivemos hoje nos remete a uma seguinte reflexão. Que sentido tem a vida? Que sentido tem a vida? Alguns clientes atualmente que eu estou atendendo estão mudando completamente de uma forma ou de outra e sempre vem com uma pergunta, eu não vejo mais sentido no que eu faço. Que sentido tem a vida? E olha, esse sentimento está vindo não por falta de acessos e possibilidades. Eu vou trazer alguns dados atuais do IBGE e de alguns órgãos para a gente ver como nós somos, temos muitas possibilidades hoje, muitos acessos. Olha só, nos diz o IBGE, que a fonte é o IPCULT, é um órgão do IBGE, que mais de 70% dos brasileiros, têm acesso à cultura. O que é acesso à cultura? É acesso às salas de cinema, a museus e ao teatro. Mais de 70% dos brasileiros têm acesso à cultura hoje. Se formos comparar com antes de 1950, 1940, 1930, se for antes, então, é um marco para a nossa sociedade. Nos diz também, a Fundação Getúlio Vargas fala para nós que a cada 6 pessoas no Brasil, 5 têm computador próprio, computador dele. A cada 6 pessoas no Brasil, 5 brasileiros, têm acesso a toda a tecnologia, todas as possibilidades que o computador dá. Outro dado também interessante é que, de acordo com o Valor Econômico, saiu uma matéria no Valor Econômico, no dia 26 de maio. Gente, se eu estiver falando muito rápido, vocês me falam, que eu falo um pouco rápido. E se o som estiver esquisito, vocês me falam. Mas uma matéria do Valor Econômico, do dia 26 de maio de 2020, traz para nós que mais de 70% dos brasileiros têm internet dentro de casa. Mais de 70% dos brasileiros têm internet dentro da própria casa. E aqueles que não têm podem ir na rua, numa lan house, e adquirir essa internet. Nós temos hoje, de acordo com o IBGE, o maior nível de alfabetização do Brasil. Hoje, mais de 90% dos brasileiros são alfabetizados. Alguns podem me questionar assim, mas Pedro, nós somos o 67º no mundo em termos de alfabetização. Sim, em comparação com o mundo, nós estamos muito aquém das nossas possibilidades. Mas se formos pegar a nossa história escravagista, as nossas histórias
que os europeus nos exploraram o país, e termos hoje uma população que tem mais de 90% das pessoas alfabetizadas, é uma marca histórica. É um crescimento que nós podemos ver em relação aos últimos 30, 40, 50, 100 anos, 200, aí não vamos nem citar esses anos. Então, as pessoas têm acesso hoje, as pessoas se conectam hoje. Hoje nós temos mais liberdade de expressão. O YouTube está aí mostrando tudo para todo mundo. Não tem informação mais presa. Tatiana, você quer comentar sobre isso? Eu vejo que abriu um portal, né? Hoje a gente tem tanta informação disponível que a gente pode transitar com muita facilidade para qualquer campo que a gente queira explorar, né? Então, está muito dentro agora do nosso querer. Inclusive, eu posso ampliar essa questão de aproveitamento desse espaço, que muitas vezes eu sinto como vazio, com tanta disponibilidade, com tanta meditação, com tanto canal disponível, né? E tem gente que ainda se sente só, né, Pedro? Sim, com certeza. Então, nós mostramos aqui um panorama geral, e o último dado que eu vou trazer para vocês. Simone, eu vi aqui, viu? Eu aproximei mais um pouco, qualquer coisa, você me fala que se o som melhorou. Hoje o Brasil é o quarto país do mundo mais conectado. O que quer dizer ser o quarto país mais conectado do mundo? Nós temos hoje 230 milhões de linhas de celulares ativas no país. Isso é mais de um celular por pessoa. Nós estamos extremamente conectados a um dedo, a uma chamada. E diante de todo esse quadro que eu apresentei aqui, de todas essas possibilidades, o Brasil hoje tem 12 milhões de pessoas deprimidas, constatadas pelo médico que elas estão com depressão. O Brasil hoje, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, esses são dados da OMS, é o país mais ansioso do mundo. Mais de 50 milhões de brasileiros sofrem hoje de algum transtorno de ansiedade. E um famoso que nós conhecemos é a síndrome do pânico. Mais de 24% da nossa população, um quarto da nossa população, está doente em relação à ansiedade. Diante de todos esses recursos, diante de todas essas possibilidades, e o fator principal do suicídio, a OMS nos traz, é a depressão. E o suicídio é um dos que mais mata hoje, mata mais de 800 mil pessoas por ano. Gente, isso é muito, mas muito mais do que o Covid. Essa também é uma pandemia que já vem há muitos e muitos anos. Inclusive a OMS traz para nós que a depressão é a doença do século. E aí, diante desse quadro, como é que a gente pode trabalhar para não adoecer, para prevenir essa depressão e essa ansiedade, esse ataque cardíaco, essa falta de sentido de vida que tá pairando aí no ar? Está pairando no ar. Como é que a gente pode melhorar isso? Prevenir. E se a gente está nesse processo, como é que a gente pode vencer isso? Passar por esse caminho de forma tranquila. E aí eu vou trazer aqui dois aspectos sobre a ansiedade e sobre a depressão. As causas e os sintomas e os tratamentos. E depois a Tatiana vai entrar com a parte da psicologia e da parte da psicologia existencial. Então vamos lá. Depressão é uma doença? Sim ou não, gente? Sim, depressão é uma doença. O que mais? Depressão é uma tristeza? Pessoas tristes são pessoas deprimidas? Não, não. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, depressão é uma doença de saúde mental grave, que tem alguns sintomas que são muito mais além de uma tristeza. Porque tristeza é um sentimento natural do ser humano. Todos nós sentimos-nos tristes. É natural e saudável. É muito saudável sentir triste em alguma situação que aconteceu na sua vida. Nós sentimos tristes. O grande problema é quando os sintomas, que eu vou falar agora, quando essa tristeza vira uma coisa diária, constante, e passa a atrapalhar o nosso sistema neurológico, o nosso sistema nervoso, e passa a atrapalhar a nossa vida como um todo. E aí alguns dos sintomas da depressão é essa tristeza profunda e constante, a perda da libido, a perda da motivação de levantar da cama,
eu não estou afim mais de trabalhar, eu não estou mais afim de encontrar os meus familiares. Gente, se vocês forem tendo empatia ou percebendo alguns familiares que estão assim, depois conversem conosco, entrem em contato com a clínica, nós estamos à total disposição. E essa live é para clarear mesmo, é para esclarecer. Não é para se sentir culpado. Ah, Pedro, mas eu estou sentindo triste, eu não estou afim de levantar. Ai, não é para se culpar. Na verdade, é para clarear, porque aquele que está doente, para primeiro se curar, ele tem que admitir que está doente. Eu tive um cliente ano passado que a primeira coisa que ele me falou, ele me perguntou: Pedro, eu estou doente porque ele queria o processo de coach. Mas ele estava entre o coach e a terapia. Ele falou assim: Pedro, eu estou com depressão? E aí a gente faz um teste, faz algumas perguntas e descobre qual que é o tratamento específico. Então, outros sintomas: raciocínio lento, uma falta de humor, um desleixo. Sabe um desleixo? Não quer arrumar mais, não quer se valorizar mais. Todos os tipos de desleixo, físicos, um pensamento negativo sempre, uma coisa, uma tristeza. E alguns casos mais graves, até aqueles pensamentos: eu quero me matar. Que é um dos casos que realmente tem que vir com medicamento e tem que vir com tratamento terapêutico em paralelo. Bom, esses são os sintomas. Ficou claro, gente? São sintomas da depressão, e depressão é uma doença, mas depressão não é tristeza. Agora vamos lá. Quais são as causas da depressão? E aí eu olhei alguns artigos da USP, do Dr. Marco Abud, e também vários artigos científicos atuais hoje. Não se pode dizer... E aí, o Dr. Marco Abud tem um canal no YouTube que se chama Saúde da Mente. Indico para quem quer aprofundar no tema. No tema ansiedade e tema saúde da mente. Saúde da mente. E não se pode dizer que a depressão, a ciência traz para nós hoje, os artigos, as pesquisas atuais traz para nós que não se pode falar que a depressão é uma coisa só que causa depressão. Ah, porque meus pais tiveram depressão, eu tenho depressão. Ah, porque eu tomo álcool, bebo uma cervejinha e eu tenho depressão. Não. A depressão hoje, nos traz a ciência, ela é multifatorial. São vários os fatores. Mas tem 4 fatores básicos que a maioria dos estudos traz para nós, os estudos mais modernos, inclusive o psiquiatra, o Dr. Marco Abud, confirma para nós isso, que é primeira causa fundamental da depressão, e para a gente ficar alerta sobre isso: as causas genéticas. Se os nossos pais, se o seu pai ou sua mãe já tiveram depressão ou estão em depressão, você tem 2 vezes mais chance, corre mais risco de ter a depressão algum dia. Agora, se os seus pais e os seus avós tiverem depressão, já tenham tido depressão, você tem 3 vezes mais chances de ter. Fatores de risco aumentam quando a linhagem genética de pai, mãe e avó tem a depressão. A segunda causa mais fundamental da depressão são os eventos estressores da vida. Os eventos estressores da vida. O que é isso, Pedro? O trânsito, a pressão no trabalho. E eu sei que hoje tem um jargão no mundo corporativo que eu vivi durante muitos anos, mais de 13 anos. A Tatiana também sabe o que é isso, viveu muitos anos no mundo corporativo. Esse mundo onde a pressão de vendas, a pressão de orçamento, e as pessoas tinham um jargão assim: tem que fazer muito com pouco. As pessoas vão sendo mandadas embora e os que ficam assoberbados de afazeres e não sabem mais o que fazer, porque tem que entregar, tudo é para ontem. Então essa pressão que a vida traz, a pressão dos filhos, a pressão da esposa, do marido, uma pressão que a vida nos traz e nos causa um estresse. Essa é a segunda causa fundamental da depressão, que gera esse sentimento de tristeza e que vai... se desdobra no corpo físico e causa doença. A terceira causa principal também da depressão são as atividades, os nossos hábitos e as substâncias que nós ingerimos. O nosso cérebro é feito do que a gente come. E se nós comermos muito açúcar todos os dias, o nosso cérebro ele entra em pane, diminui as conexões, os neurotransmissores já não trabalham direitamente. E outros fatores que levam, por exemplo, sedentarismo, falta de exercício físico, também é uma das causas e um dos fatores da depressão. Alguns remédios que nós tomamos, corticoide, alguns antibióticos geram depressão. Então, fatores
de atividades e substâncias que nós ingerimos. E o quarto fator, para a gente finalizar as causas da depressão, são alterações cerebrais que nós temos. Essa diminuição de alguns hormônios dentro de nós, como a serotonina e a noradrenalina. E também algumas doenças crônicas. A serotonina, quando a depressão chega, a serotonina diminui. E ela corta, ela é cortada. E a serotonina é responsável por regular dentro do nosso sistema o sono, o nosso humor, a nossa atividade, a nossa vontade de agir. Por isso que, quando vem a depressão e a serotonina acaba, você fica meio não fica motivado. Não quer comer, não quer viver. Porque a serotonina é cortada do nosso sistema. E também a noradrenalina, que é o hormônio da fuga, é o hormônio da ação. É o hormônio que faz a gente se movimentar, é o hormônio que nos está movimentando aqui agora. E é um dos fatores também, causas aí da depressão. Bom, gente, deu para entender? Se algum profissional, isso é a fala do Dr. Abud, se algum profissional te disser que você tem depressão, ou que você está com depressão porque você come aquilo, e é ponto, ou que você faz isso, ou que você... qualquer tipo de coisa que seja um fator só, desconfie. Busque outro profissional, porque é multifatorial. A ciência já nos traz isso claramente com vários artigos e várias pesquisas. Bom, e agora nós passamos para a ansiedade. Gente, o que é ansiedade? Ansiedade é um mal do século? O que vocês acham? Ansiedade não é uma doença. O transtorno de ansiedade é uma doença. Ansiedade é um sentimento natural nosso. É uma reação do nosso organismo quando estamos na iminência de sofrer um perigo. Por exemplo, tem um documentário na Netflix muito interessante que fala para nós sobre ansiedade. Chama ansiedade mesmo. E aí, lá nos traz que quando um javali ele sente ansiedade, como é que funciona a ansiedade no nosso corpo? Ela nos prepara para fugir, ela nos faz agir, ela nos faz ir para ação, ela nos protege, como o medo nos protege. Então, quando um javali está lá, e aí ele tá se alimentando, e aí, de repente, ele vê um tigre lá na frente. O tigre está lá na frente, não tem ameaça iminente ainda. Então não entrou o medo, está na ansiedade. A ansiedade é um pré-medo. E aí, quando ele vê o tigre, a ansiedade dispara em todo o corpo do javali. E o corpo dele, os músculos se contraem, porque ele precisa mover. Se algo acontecer ali, ele precisa mover, ele não fica mais com fome, o estômago já não funciona, alguns hormônios já não funcionam dentro dele, e ele fica no estado de sobrevivência pura. E o estado de sobrevivência, gente, é um estado de muita tensão. Porque é para nos salvar, é para a gente agir. Mas, se a pantera mexer, ele vai embora e a ansiedade salva o javali. O grande problema quando a ansiedade vira um distúrbio dentro de nós é quando estamos constantemente nessa explosão, estressados, tensos, pensando que as coisas não vão dar certo, com pensamentos negativos. Aí sim ocorre o transtorno de ansiedade. Quer citar alguma coisa, Tati? Sobre isso? Sim, eu tenho uma opinião própria da ansiedade, né? Eu costumo dizer que a ansiedade, isso na minha opinião, eu não li nada sobre isso, não tenho nenhuma constatação, tá, científica, mas eu vejo a ansiedade como se fosse um acúmulo em que a pessoa alcança um determinado ponto de prazer, né, na hora que ela dissolve. Então, eu acredito que hoje a ansiedade ela possa estar vindo como um vício também, né? Eu deixo tudo acumular para resolver no último momento, porque na hora que eu concluo, eu tenho um prazer. Então, isso é uma percepção minha, tá? De acordo com algumas características que eu percebo, com convivência com os amigos, pessoas que eu conheço, percepções, né? Então, isso não é científico, mas no meu entendimento, esse acúmulo, ele, no fundo, ele tem uma ligação com o prazer. É o momento em que, a hora que eu concluo tudo, acabou tudo, né? Aquele de alívio, né? Então, é como se fosse um prazer mesmo. É o momento que a pessoa alcança, né? Na hora que ela conclui, quando ela chega no ápice, quando ela está surfando, é o momento em que ela
alcança um estado de prazer, por incrível que Uhum, pareça. Ela tem que chegar no extremo do sofrimento para obter um prazer. Então há uma transferência aí, né? Onde que poderia encontrar caminhos, né? Que uhum. poderia dar vazão a esse prazer. Sim, sim, sim. Então isso é uma percepção, tá, Preto? Sim, as pessoas Coloca estão no pessoal. viciadas nesse estado de tensão o tempo inteiro só para ter aquele alívio do prazer quando termina a ansiedade, né? Quando termina esse estado de tensão o tempo inteiro. Ok. A Soraya tinha citado uma questão que ela tem uma pessoa com depressão em casa, uma jovem. Soraya, nós trouxemos para essa live de hoje, não sei se vai dar tempo, qualquer coisa vocês nos chamam no direct, que é justamente para os jovens que estão com depressão e que estão com essa falta de sentido de vida. E essa pesquisa que foi feita na Paraíba, pela Universidade Federal da Paraíba, traz para nós alguns trabalhos terapêuticos que podem ser feitos com jovens que se você der uma percepção para ele, uma visão de futuro, trabalhar algumas metas e compartilhar, são algumas questões, compartilhar outras pessoas que já viveram aquilo que ele está vivendo, e esse artigo trabalha muito bem, e a Tatiana trabalha com jovens, eu também já trabalhei com jovens, atualmente eu não estou com nenhum jovem, mas já trabalhei com jovens, jovens de 20 anos, 18 anos, orientando nessa questão da carreira e dessa questão da falta de sentido da vida, mas é sempre dando uma visão para frente para esse jovem, trabalhando com ele as questões da visão de futuro, o que, que ele quer, qual que é o sentido da vida dele, o que, que ele gosta de fazer, e outras questões que a gente tem que trabalhar mais pessoalmente, conhecer os jovens, saber quais são as questões da família, e aí a gente pode trabalhar melhor, tá bom, Soraya? Depois você chama a gente no privado. Então, tudo que eu trouxe aqui, pessoal, sobre ansiedade, tá tudo no DSM-5, que é o Manual Diagnóstico dos Transtornos Mentais. Tem tudo isso na internet. Quais são os sintomas desse transtorno de ansiedade? Gente, o típico, o principal, que eu já vi pessoas, colegas meus de trabalho tendo, é aquele sem nenhum motivo. Esse ataque cardíaco que fica, e a pessoa está sempre tensa, está sempre, olha, precisando até de água. Que a pessoa fica sempre nesse taquicardia, que não sabe o que faz, e essa pressão no peito. Isso é um sintoma de transtorno da ansiedade. Dificuldades para dormir. A pessoa costuma ter vômitos e enjoos, um cansaço físico. Para as pessoas que roem unha, gente. Quem que rói a unha aí? Também pode ser um dos fatores e um dos sintomas de transtorno de ansiedade. E esse estresse, essa tensão constante, a pessoa está sempre preocupada, está sempre pensando negativo. Tudo para ele, aliás, nada para ele dá certo. Ele sempre tem uma visão negativa de futuro. E aí a ansiedade está trabalhando nele e ele está vivendo de uma forma estressada 24 horas por dia. Esses são alguns dos sintomas. Agora, também traz as pesquisas da USP e alguns artigos científicos mais modernos, que você não pode falar que o transtorno de ansiedade hoje é vinculado a um fator, uma causa só. Também os transtornos de ansiedade, que andam muito juntos com a depressão, eles também são multifatoriais. Eles também são multifatoriais. Então, nós temos três causas base, de acordo com o psiquiatra doutor da USP, Marco Abud, três causas base, e é o que a ciência nos traz nos artigos mais modernos, que, primeiro, o ambiente. O ambiente onde você vive hoje, essas pressões, esse estresse que nós desenvolvemos aqui um pouquinho. Segundo, as questões de histórico de família. Se já teve abusos no passado, se já teve algum abuso sexual, pais violentos, brigas de família, separações, questões da vida da pessoa, as transições, as mudanças. Isso pode causar o transtorno de ansiedade. E nesse momento onde nós estamos vivendo uma transição do mundo inteiro, onde pessoas estão tendo que mudar de lugar, pessoas estão tendo que mudar de trabalho, de vez em quando ficando até sem trabalho, e toda essa pressão que a vida está gerando, esse transtorno de ansiedade se aguça ainda mais, porque nós costumamos a sentir mais ansiedade quando o nosso futuro é incerto. É uma coisa natural. Quando você não enxerga o futuro, o futuro está meio nebuloso, a ansiedade vem. E aí, como é que eu vou dar conta? Eu vou sobreviver? Eu vou sustentar minha família? Vou ter trabalho? Não vou ter? E isso gera uma tensão, que é o segundo fator. O terceiro fator são os fatores genéticos, biológicos. Se pessoas da nossa família já tiveram. E aí, isso são causas, e causas tem que analisar caso a caso. Agora, chega de doença, né, gente?
Chega de doença. Para finalizar isso, vamos dar um alerta. Um alerta para todos nós, para mim e para você. Você que está aqui hoje, agora, não é à toa que você está assistindo essa palestra. Eu sei que você conhece alguém que tem na sua família depressão, que já teve, tem transtorno de ansiedade, alguém no trabalho, ou você mesmo está passando por esse processo. Eu sei que você pode ajudar alguém ou pode se ajudar agora. Se você está sentindo uma sensação de vazio, essa tensão, uma falta de vontade de levantar, não quer nem tomar banho mais, tem gente que nem arruma mais, fica de pijama o dia inteiro, não quer se arrumar, não quer se vestir, não quer conviver, não quer a família. Algum desses sintomas da depressão e do transtorno de ansiedade, um alerta, nos procure. Fale conosco, se tem dúvida, fale conosco. Procure um psiquiatra da sua confiança, que talvez precise de algum medicamento. Não permita que a doença domine toda a sua vida, porque devido à nossa cultura, essa questão da culpa é muito forte, do auto-julgamento. Como nos diz o doutor Augusto Cury, nós somos os carrascos de nós mesmos. Não se sinta culpado porque você está com ansiedade. Não se sinta culpado se você se sente depressivo, se você se sente triste. Não precisa se culpar. A doença, essas manifestações, é um alerta que o seu corpo e a vida está te dando para você se reequilibrar. A doença é o caminho da cura. Então não se culpe, busque ajuda. Não se julgue, olhe todas as questões, busque ajuda. Então, se você está sentindo algum desses sintomas, além de procurar processos paralelos, que é um psiquiatra e um terapeuta, sempre indico um psiquiatra e um terapeuta. A parte do medicamento e a parte do tratamento mental, energético, psicológico e físico. E aí nós podemos ter 4 atividades que vai melhorar nessa questão da depressão e do transtorno de ansiedade. Mas que são paliativos, lembre? São paliativos. Acho que todos nós devemos praticar todos esses atos, tanto como prevenção e como gerar saúde na nossa vida. O primeiro é atividade física. Atividade física produz serotonina, produz felicidade. Atividade física movimenta o nosso corpo, movimenta a nossa mente e a nossa energia. Atividade física. Segundo, praticar a meditação, gente. Praticar a meditação. Hoje, tem mais de 1.400 estudos que traz para nós os benefícios da meditação. Meditação não é coisa espiritual mais. Meditação não é mais uma coisa espiritual. CEOs do mundo inteiro praticam meditação. Atletas praticam meditação. Meditação traz saúde para o corpo, traz saúde para o cérebro. Os neurotransmissores, a nossa saúde física, os nossos hormônios se equilibram. E algumas pesquisas, fizeram uma pesquisa de 4 dias, as pessoas estavam meditando. Pessoas comuns, igual nós, trabalhamos todos os dias ali, não tem tempo de meditar. Mas essas pessoas ficaram 4 dias meditando. Elas reequilibraram todo o sistema hormonal deles. Então, pratique a meditação, que seja, gente, que seja. Se quiser alguma dica de meditação, tem muitos vídeos no YouTube, e eu e a Tatiana, nós vamos formar agora um canal no YouTube com algumas práticas de meditação, algumas dicas de todos esses assuntos que nós tratamos nos nossos vídeos, tratamentos terapêuticos, dicas para gerar saúde em nós. Então, respire profundamente. Segure e solte. Eu quero que você faça comigo. Uma respiração. Respire. Segure o máximo que você conseguir. E solte. Já acalmou a minha mente. Se você fizer isso, 3 respirações dessa de manhã e 3 respirações dessas antes de dormir, já faz total diferença na sua vida. E você vai aumentando isso. Então a prática da meditação é importantíssimo hoje para nós. Outra coisa, escutar músicas. Músicas que você goste, músicas que te alegram, porque na música, a nossa mente consciente, ela dá uma travada. Aquela mente, aquela vozinha dentro da cabeça que fica julgando a gente, que fica conversando com a gente, falando, você é isso, você é aquilo, ela entra em pane. E a música, a sensação, os movimentos, nos levam a outro estado vibratório. Então, ouvir música que nos traz memórias positivas do passado, encontros que nós tivemos, músicas positivas são muito positivas no nosso tratamento para depressão e transtorno de ansiedade. E último, para a gente finalizar, senão não vou deixar a Tatiana falar, né? Porque eu falo muito, vocês já perceberam, manter uma alimentação saudável. Manter uma alimentação saudável. Alimentos que façam fotossíntese. Alimentos vivos.
Então não deixe que a doença tome conta da sua vida. E mesmo se ela estiver aparecendo, quanto antes o tratamento depressivo do transtorno de ansiedade for detectado, melhor é o tratamento, melhor é a cura. Então agora eu vou deixar para a Tatiana falar as questões que ela traz para nós hoje. Muito obrigado a todos, obrigado pela paciência. Olá, pessoal. Vou falar um pouquinho sobre vazio existencial, né? É um desafio para mim falar desse tema, porque ele é vasto, né? E então vamos começar. Como é que ele surge, né? A gente sabe que ele pode vir, eu entendo como um chamado, né? Como um chamado do ser, esse vazio. Eu vejo o vazio como uma oportunidade, né? Como um espaço para se criar. Então, é um momento em que o ser começa a nos balançar, né? Nos chamando. Então, muitas vezes a gente ouve, né? A seguinte frase, são os jargões, falta algo, né? Sinto como se estivesse com uma faca cravada no peito. Sinto como se estivesse uma ferida aberta no peito, estou com incômodo, não sei o que que é. É uma coisa que a gente não consegue, muitas vezes, esse vazio, definir o que que é. Mas existem jargões que a gente se apropria deles, como esses que eu falei, né? Falta algo, né? Estou sentindo um aperto, uma angústia, é uma coisa indefinida. Mas, na hora que esse ser começa a movimentar dentro de nós, ele está pedindo espaço. Ele está pedindo espaço para que você possa vir, né, através da sua necessidade interior, criar o seu projeto original. Porque o projeto ele é único, ele é exclusivo. Cada um de nós somos uma constituição própria, divina, individual. Então, muitas vezes nós nos apropriamos de coisas de outras pessoas, valores, até mesmo muitas vezes você está conversando com a pessoa, você traz aquela emoção do outro para você, você se apropria daquela emoção, ou muitas vezes de um pensamento, né? Aquele pensamento ele também te rouba. Quantas vezes você está lendo alguma coisa na internet e é uma coisa carregada que traz uma energia de raiva e daí a pouco você está com raiva também, né? Então, como é que nós somos voláteis, né? Frágeis? Como que essas coisas nos permeiam, nos ocupam, né? Então, o que eu quero colocar é que quando a doença surge, quando ela se estabelece, existe aí uma estagnação. E o ser está mostrando para a gente, olha, eu preciso de espaço, eu preciso expressar a minha liberdade no mundo. O que eu não estou conseguindo expressar? Aí quando eu não estou conseguindo expressar, aí começa a surgir as doenças, né? A tristeza, a melancolia, vem o medo, a ansiedade, né? Mas nesse espaço, né, existencial, nesse vazio existencial, lá tem uma abertura. É lá que está a abertura que vai nos mover, né? Tanto é que no nosso folder aí tem uma pessoa parada na porta, né? Quer dizer, a porta está aberta. É só a gente transitar para ela, a luz está lá. Então, isso tudo, todo esse movimento, ele depende de nós. Não adianta pegar, me apropriar de uma experiência externa e trazê-la para mim, não adianta. Né? O existencialismo, eu vou falar um pouco assim rapidamente, porque senão a gente não vai conseguir entender o que é o vazio existencial. Né? Ô, Então, eles... Tatiana, só um detalhe aqui, que acho que o seu celular está balançando, está dando um barulhinho todas as vezes que você coloca a mão na mesa, alguma coisa assim. Tá dando um barulhinho assim quando você fala, quando você toca. É porque eu mexo muito, né? Então vamos Isso, lá. quando você mexe, dá esse barulho aí, exatamente isso. Então vamos lá. Então, a expressão vazio existencial, ela surge dentro da corrente filosófica do existencialismo. Ela surge com Kierkegaard, né? Esse foi o pensador inicial que inspirou essa corrente existencial. E ele traz uma frase muito bacana. Ele enxergou que havia um significado que transcendia a mera definição. Ok. Peraí, um significado que transcende a definição. Então, tudo que tem definido
não alcança, né? Que era, para ele, qualquer explicação era reducionista, que reduz é o quê? Tudo que eu tento explicar sobre um livro, vamos supor, eu estou aqui explicando sobre esse livro, vai chegar um momento que até a teoria vai se esgotar, eu não vou ter mais o que falar dela. A mesma coisa acontece internamente, só que tem que ir num estado mais amplo. Eu posso tentar comunicar para vocês o que é uma dor, qual que é um sentimento, uma tristeza, mas eu que estou de fora, eu nunca vou alcançar a dimensão, o tamanho dessa dor que você está sentindo, né? E o vazio existencial, ele vem justamente para que a gente tenha esse alcance, né? Que nem toda definição se encerra, é reduzida, né? Então, ele defendia que o significado, né, o Kierkegaard, ele defendia que os significados da palavra devem vir dos sentimentos que elas despertam em nós. Então, não é o que eu busco o significado ou que eu peça uma definição. É qual o significado que vem dos sentimentos que elas despertam em nós. E aí ele fala que nenhuma outra pessoa está autorizada a lhe dizer o que sente em relação a elas, pois você é o detentor e conhecedor da experiência. Então, não comporta nenhuma definição. A definição última, maior, ela vem do ser, do que você está sentindo, da sua experiência, aonde que você está, em que contexto, com que pessoas você está convivendo nesse momento, nesse contexto. Então, aí nós temos outros filósofos que eu não vou me ater a eles, né? Mas eu gostaria só de falar um pouco sobre o Viktor Frankl. Ele traz que a exigência fundamental do homem é a plenitude de sentido e que a espiritualidade é uma dimensão a ser considerada. Por quê? Muitos dos filósofos não consideravam a espiritualidade. E como ele passou um período, né, ele passou por 4 campos de concentrações, ele teve a existência dele quase que dizimada nessa terra, né? Então, a experiência dele é muito forte e ele conseguiu se estruturar e ele coloca a dimensão dentro do existencialismo, ele traz a dimensão da espiritualidade como um fator de mudança e de existência, pertencente à existência do ser. O ser necessita dessa espiritualidade. Ele não fala em religião, em religiosidade, mas ele fala em espiritualidade, que é uma dimensão que todos nós temos em nós. E ela só pode ser traduzida através de cada um de nós. Então, o que ele fala? A existência, ela está toda consolidada dentro de nós. Então, esse projeto, ele é único, exclusivo, nosso, pessoal. Ele é singular, né? Então, com base nesses pensamentos existencialistas, né, toda interpretação ela é pessoal, exclusiva e íntima. O que vem de fora, eu estou trazendo, será que eu quero trazer isso? É uma escolha. Aí os existencialistas, eles também colocam a questão da escolha. O que eu estou vivendo hoje é uma escolha. Né? Em algum momento eu fui fazendo escolhas que foram me levando à escolha, mas eu tenho a escolha de sair disso também. Eu tenho a escolha de achar um movimento, já que eu estou parado, eu estou gessado, não estou conseguindo avançar, o vazio existencial vai começar a me empurrar. Ele vai começar a me empurrar porque ele quer que eu faça um movimento. Isso é da nossa natureza. Né? E nós temos dentro da nossa natureza essa singularidade, esse lado individual, que é particular, único, em que eu personalizo como eu quero viver. Né? Portanto, o sentido máximo e verdadeiro sou eu quem atribuo, né? Outra pessoa que atribui para mim, não. Pode até atribuir, se eu permitir, se eu fizer essa escolha. Do outro me conduzir. Né? A gente tem fatos, né, históricos em que multidões são conduzidas, mas foram escolha dessas pessoas também, de estar ali.
A né? questão da Então, autorresponsabilidade é muito importante, né, Tati? é. Então, este significado particular, íntimo, exclusivo, que concebemos, é o que nos diferencia das demais pessoas. Então, nós somos seres únicos, né? Qual a correlação dessa primeira etapa da minha exposição com o vazio existencial, né? Vamos aprofundar um pouco mais. A correlação é que o vazio existencial sempre expandirá para o entendimento do sentido da vida. Então, o vazio ele vai expandindo no sentido de você, qual que é o sentido da vida? Qual que é o sentido disso que eu estou fazendo? Né? Nós passamos por vários momentos de vazio existencial na nossa vida. Ele é uma constante, mas que ele vem nos acordar, a gente passa por vários momentos em que ele vem nos despertar e fala, ô, acorda, você está infeliz, você está triste nesse processo. Cadê o seu projeto original? O que você fez com ele? Você delegou para outra pessoa? O que foi feito? Você esqueceu dele? Então, ele vem para nos sacudir a todo momento. Então, esse vazio, você nunca vai ficar livre dele. E ele tem essa grande importância na nossa vida. Ele tem a importância de nos mover, de dar sentido. Ele nos obriga a olhar para dentro. Espera aí, o que eu quero? Aonde que eu estou? O que eu estou fazendo de errado? O que está indo contra os meus valores, as minhas crenças, né? Então, sempre expandirá, né, o vazio existencial, ele sempre expandirá para o entendimento, tá, do sentido da vida, que somente nós podemos imputar. Então, esse sentido da vida só eu que dou. Outra pessoa não pode dar por mim, a menos que eu permita, a menos que eu faça essa escolha. Então, o sentido da vida não pode ser compreendido apenas através dos estímulos externos ou sentimentos, pois eles são efêmeros, temporários, isentos de solidez, né? Sendo assim, não nos preenchem por serem mutáveis e impermanentes. Então, esses estímulos externos e sentimentos, eles são voláteis, estão mudando, né? Eu lembro uma vez que eu trabalhava numa empresa em que a pessoa, quando ela saiu da empresa, ela fez questão de, na época, tem gente aí que nem sabe o que é isso, comprar uma máquina de datilografia. Olha só como que a existência dele estava ligada àquele objeto, né? Hoje esse objeto nem existe mais. Então, como é que é efêmero, insustentável, é impermanente, como é que isso muda e transita rapidamente, né? Então, afinal, o vazio existencial, ele é bom ou é ruim? Né? Vocês poderiam me perguntar isso, ele é bom ou ele é ruim? Olha, depende de quem vivencia a experiência. Eu não sei a sua experiência. E se eu falar se é bom ou é ruim, eu vou estar julgando. Né? Então, primeiro, eu não alcanço, Tatiana, não alcanço toda a dimensão do significado da expressão vazio existencial. E creio que nem nós, cada um de nós, consegue alcançar essa dimensão de vazio existencial. Porque ele está em expansão, ele está em movimento. Né? Então, porque ele vem para nos tirar de uma posição cômoda. Né? Então, para alguns, pode ser um sofrimento insuportável. Para outros, pode ser uma oportunidade de revisão e mudança. Né? É difícil medir e responder sobre a dimensão e a intensidade de uma experiência íntima, pessoal. Se eu fizer algum movimento nesse sentido, eu estou julgando, eu estou errada. Então, tudo depende do sentido que eu atribuo à experiência e a vivencio ou com quem a vivencio. Então, que sentido que eu dou a essa experiência? Com quem eu estou vivenciando? Em que momento? Em que situação? Em que local? Então, isso tudo tem que ser ponderado e colocado. Vamos dar um exemplo aqui, dentro de um mesmo contexto, como, por exemplo, uma festa. Né? Eu estou numa festa. Aí eu tenho uma pessoa nessa festa que pode estar extremamente realizada usando uma semijoia. Ou que outra que esteja usando uma joia. Vamos colocar um objeto de valor, né? Uma está usando uma semijoia, né? Está se sentindo realizada mais do que uma outra que está usando uma joia. Então, a experiência é íntima e pessoal
e que irá determinar o sentido. Então, o sentido de realização, ele não, muitas vezes não tá, ele geralmente não está ligado ao objeto. Uma joia não significa, eu ter uma joia não significa que eu esteja realizado. Mas o fato de ter uma semijoia, isso pode falar, eu me sinto feliz, porque aquele objeto não é o objeto motivo da minha felicidade. Tatiana, Então, posso dar um exemplo? pode. Quando eu trilhei aí 13 anos de carreira em multinacional e eu cheguei no ápice da minha carreira, quando eu cheguei no salário que eu gostaria, com os benefícios que eu gostaria, tanto para mim e para minha família, foi nesse ponto que o vazio existencial começou a me incomodar. E aí eu entrei num confronto entre a minha mente racional e o meu coração. Quando a minha mente racional deu parabéns para mim, falou, sucesso, meu filho, é isso aí. Mas o meu coração falava assim, não, meu filho, vai para frente, eu quero fazer outra coisa, eu quero, isso não tem sentido para mim, viver aqui, trabalhar aqui nessa corporação não faz sentido para mim. E aí foi quando o vazio existencial se tornou incômodo dentro de mim. E aí os valores materiais que eu tinha, que eram abundantes na época, eles já não faziam mais sentido. E esse coração que impulsionou, esse vazio existencial que veio da minha alma, da minha intuição, do meu coração, ele entrou diretamente em combate com a minha mente racional, que é totalmente presa nos velhos hábitos, nas velhas crenças. E aí eu comecei a trabalhar todo esse processo mental através da terapia, fiz vários processos de coaching, e aí eu consegui deixar esse vazio existencial modificar toda a minha vida. E hoje eu vivo do que eu amo, eu vivo da saúde, trazer saúde para as pessoas, e realmente é transformador o vazio existencial na minha vida. Então, Pedro, o que eu quero mostrar com isso, né, esse exemplo que eu dei aí da realização de quem está com a semijoia e da tristeza de quem está com uma joia, né, é que tudo é relativo, né, todo o sentido é dado, né, tudo que é dado sentido ocorre bem aqui, bem dentro de nós, não está fora. Eu que dou sentido. Eu posso estar com uma casca maravilhosa, mas por dentro eu posso estar destruída. Ou eu posso estar realmente uma casquinha do lado de fora, mais forte, sustentada por dentro. Né? Então, tudo depende exclusivamente da experiência que eu tenho, né? De como eu me coloco nessa experiência. Então, de acordo com a experiência que eu vivi, que é exclusivamente minha, muitas vezes posso atribuir que foi sorte ou azar a um determinado objeto. Né? Muitas vezes a gente coloca fora. Né? Muitas vezes eu posso falar assim, não, toda vez que eu pego esse livro aqui, me dá um azar. Eu estou atribuindo um valor, uma característica fora, mas essa escolha foi minha de pegar esse livro, de ir para aquela experiência. Então, toda vez que eu faço uma escolha, toda vez que eu falo assim, foi um azar, observa a sua escolha. Né? Observa a escolha. Então, neste momento, eu atribuo muitas vezes a esse objeto, né, ou a uma semijoia, ou uma joia, uma responsabilidade por uma escolha que eu fiz. Sim. Aí nós entramos numa outra parte existencial, que é a responsabilidade. Então, lembre-se, se eu deixei alguém decidir por mim, esta também foi uma escolha. Portanto, a responsabilidade é única e exclusivamente minha. A gente adora colocar a responsabilidade na mão do outro. Né? Na esposa e do marido, então, não culpe o esposo, gente. A situação que você passa hoje não é culpa da sua esposa ou do seu marido. Ok. Como é que a gente está de tempo aí, Pedro? Agora estamos praticamente com 3 minutos. Vamos para as considerações finais aí, nos despedir. E teve gente que falou aí que quer outras lives de nós dois juntos. A partir de hoje, eu e a Tatiana vamos trabalhar vários temas no Instagram. Vamos abrir um canal no YouTube sobre saúde, saúde da mente, saúde do corpo. E nós vamos engrandecer esse trabalho ainda mais. Eu só quero concluir aqui rapidamente, né, fechando a responsabilidade. Pois bem, meus amigos, né, penso eu, Tatiana, que nem a responsabilidade jamais poderá ser delegada, tá? Pois ela é parte, né? Ela faz parte de uma escolha que partiu de mim.
da qual detém a responsabilidade primordial. Então, para simplificar, né, quando quiser avaliar a responsabilidade de algum ato, procure primeiro onde está a escolha. Né? Bom, se você está precisando de um suporte no momento, o que eu gostaria de sugerir? Não deixe de conversar com alguém. Não fique com isso para você. Eu gosto muito da terapia artística também, porque ela é uma oportunidade de você tirar o que está aqui dentro para fora. Muitas vezes, se você não consegue conversar com ninguém, falar com ninguém, se expressar, a terapia artística é um caminho. Então, é através dela que muitas vezes eu me coloco. Então, na hora que eu entro em contato com o elemento da cor, com a beleza, isso começa a transformar esse movimento do meu vazio interior para um colorido maior. Aí eu consigo trazer luz também. Uma conversa, eu proporciono luz. O momento em que eu me desabafo, eu proporciono luz nesse espaço. Então, o que eu quero colocar é o seguinte, gente, tragam luz, não fique sozinho, né? Eu sei que eu tenho alguns clientes que passaram por isso, que estão aqui. Eu sei que tem pessoas que estão aqui nessa live hoje, que estão precisando dessa luz. Então, assim, vocês não estão sozinhos, nós estamos aqui.